Boa noite, turma do segundo ano de Ciências Contábeis da UEMP, Universidade do Norte do Paraná. Estamos aqui, pessoal, para dar continuidade ao aprendizado da nossa disciplina de Contabilidade e Custos. Nós iniciamos na semana passada aí a matéria de Teoria das Restrições, né, também chamada de TOC, aí a abreviatura dela. E aí, nós fizemos uma apresentação da matéria. Agora nós vamos continuar o aprendizado, entrando em alguns conceitos. Agora que nós já temos uma apresentação, já sabe qual que é o objetivo da teoria, né? Que é descobrir os gargalos e tentar propor soluções para que ele, de fato, né, não seja um implicador em impedir que se realize atinja todas as metas ou que se realize na sua totalidade, no seu sucesso total, um planejamento estratégico, tá certo? Então, percebam nesta figura aqui um pouquinho da aula que nós vimos na semana passada, tá certo? Então, olha, a empresa é formada por departamentos, ela tem nos seus departamentos vários recursos, tá certo? Por isso que eu falava para vocês, pessoal, ser contador, em qualquer atividade que nós vamos fazer dentro da empresa, nos exige um conhecimento além daquilo que nós estamos fazendo. Então, eu tenho trabalhado muito isso com vocês, levado aqui várias informações, contextualizo várias operações para que vocês possam ter esse raciocínio, ter essa visão, né, poder ter essa percepção do que é realmente a profissão contábil, a profissão de aplicar essa ciência contábil dentro do nosso trabalho. Mesmo que você esteja fazendo uma tarefa simples de classificação, mesmo que você esteja fazendo uma tarefa simples de separação de documentos, né, ou de um arquivo, tudo isso tem o seu peso dentro da atividade que está sendo realizada dentro da empresa, tá certo? Tudo isso tem a sua razão de ser. Nada está escrito por acaso, né? Aqui, ó, a corrente de valor não está escrito por acaso. Tudo aqui tem sentido, desde um sentido pedagógico, desde um sentido de utilização da nossa língua portuguesa, das grafias, né, das preposições, dos pronomes, etc. e tal, até mesmo dentro da dinâmica utilizada para executar atividades dentro de uma empresa. Então, isso é importantíssimo, nós termos esse conhecimento, trazer dentro de nós esse conceito, para que a hora que nós estejamos lá no dia a dia fazendo o nosso trabalho, nós possamos aplicar todos esses recursos que nós trazemos dentro do nosso conceito, do nosso aprendizado, dentro da nossa memória, dentro daquilo que nós, de fato, queremos exercer. É assim que você alcança o sucesso, é assim que você consegue fazer com eficiência, com eficácia, o trabalho que é colocado sob sua responsabilidade, desde o mais simples até o mais complicado. Por isso que eu mostro aquele desenho mostrando para vocês, olha, tem um empreendedor aqui, o cara investe na empresa porque ele tem vontade, porque ele sonha em gerar riquezas, porque ele quer que aquilo aconteça para satisfazer não só o seu desejo particular, mas o desejo de toda a cadeia produtiva, interna e externa. Então, esse conceito que nós vamos trazendo para vocês dentro da matéria vai ligando os pontinhos, e aí nós conseguimos entender toda essa grande ciência social, da qual a ciência contábil está inserida com as demais ciências, para que nós possamos, de fato, alcançar o objetivo maior dentro das empresas, que é o quê? É o lucro, é a geração de riqueza, é o aumento do seu patrimônio, tá certo? E a contabilidade trabalha em cima disso aí, né? A contabilidade trabalha para mensurar, para analisar. Aí, focando dentro da nossa contabilidade de custo, nós fomos
gradativamente entendendo a importância dessa, vamos dizer assim, parte da contabilidade aplicada aos gastos. Então, nós vamos desenvolvendo. E agora aqui nós estamos numa parte teórica da matéria, onde, né, nos propõe este conhecimento. Quando a gente fala na palavra otimizar, né, é tentar fazer mais com menos, é tentar reduzir certos gastos para, né, alcançar certos objetivos. Aí a teoria das restrições, ela faz um ponto de exclamação, ela não faz um ponto de interrogação neste momento. Ela exclama, fala, será que esta otimização dentro desta atividade ou dentro desse departamento, desse setor, pode causar um desperdício? Né? Então, nós temos que tomar cuidado também com as ações que vão sendo tomadas dentro da empresa, porque tem vezes que nós relutamos, eu falo assim às vezes, porque eu já tive no cargo de gerência, relutamos para fazer certos cortes e estamos desperdiçando porque não estamos cortando. E outras vezes a gente corta onde não precisa e daí também nós causamos, né, um gargalo, causamos um problema para a empresa e vai ter uma consequência no seu desenvolver da atividade. Então, por isso que está grifado aqui, não é para confundir ninguém, não é para trazer novas, é simplesmente para dizer, precisa pensar, precisa planejar, precisa estudar os recursos, conhecer as atividades, para que possa se tomar decisão. Porque neste exemplo aqui, otimizar pode se tornar um desperdício. Assim como, né, temos que descobrir aquilo que está fora do quadradinho, né, aquilo que está se perdendo. Então, o professor achou um slide aqui que traz justamente isso. Eu falo de quadradinho, de caixinha, desenho lá as empresas, falei, ó, aqui está a caixinha do RH, aqui está a caixinha da manutenção, aqui está a caixinha da logística, e aqui está, e tem um monte de coisa fora da caixinha se perdendo. Esse nós chamamos de gargalo, né, o bottleneck, né, bottleneck, gargalo, né, aqui está em inglês a palavrinha gargalo, difícil de falar, né, mas é isso. Então, aquilo que está se perdendo, aquilo que está fora, deveria estar aqui dentro, está acontecendo, está se perdendo. E às vezes pode ser uma quantidade maior, ou pode ser uma quantidade menor, ou pode ser uma quantidade expressiva, que vai atrapalhar, né, a empresa na obtenção do seu resultado. Então, a teoria das restrições, ela trata isso aí. Segundo Goldratt, as medidas são o resultado direto da meta escolhida, e, portanto, não existe um meio para selecionar um conjunto de medidas antes da meta estar definida. Então, por isso que existe o planejamento estratégico, vocês agora, com esse conhecimento da parte básica, né, que vocês já vieram lá do primeiro ano trazendo, agora no segundo ano vocês já estão vendo, já estão entendendo o que é gasto, que se classifica esses gastos, né, já começa a entender o que debita, o que credita, as demonstrações já conseguem também visualizar o que é um balanço patrimonial, o que é uma DRE. Eu propus isso na aula de amanhã, para vocês estarem verificando essas situações e retomando dentro das demonstrações contábeis, fazer uma análise para ter essa visão gerencial de gestão, tá certo? E assim vocês vão evoluindo. Perfeito, pessoal? Estão ouvindo bem o professor? Dá um alô aí para mim. Tudo certo, professor. Legal, só para mim saber que eu estou aqui em sintonia com vocês. Então, Goldratt teve essa visão quando ele resolveu fazer um estudo. Olha que legal, também vou dividir com vocês algo que eu aprendi na universidade, né? Eu sou um professor de sala de aula, professor especialista, trabalho a técnica, trabalho com vocês ali no dia a dia, ensinando, e por isso que eu estou aqui, e por isso que eu faço isso que faço, porque eu sou apaixonado disso aqui, tá certo? Gosto de trazer para vocês essa contextualização que está na matéria, para que vocês tenham essa visão e possa evoluir também nesse aspecto de entender a contabilidade. Porém, tem também dentro da universidade
doutores, mestres, que fazem o trabalho de pesquisa e extensão, que é importantíssimo para que nós, especialistas, possamos estar dentro da sala de aula, ensinando a vocês as técnicas que foram desenvolvidas, os instrumentos novos que estão chegando em função do avanço da ciência, tá certo? Então, Goldratt é um desses cientistas, né, e que ele, analisando as empresas, ele percebeu que muito dinheiro estava indo para o ralo, mas não era uma questão de perda só, não era uma questão só daquilo que nós estudamos dentro dos gastos, era muito mais que isso, às vezes processos burocráticos, às vezes atividades mal desenhadas, né, onde tem que se ir e voltar para depois ir de novo, e de repente o emprego, o não emprego de tecnologias, ou emprego de muita tecnologia, estão entendendo? Então, a teoria, ele olhando, falou, puxa vida, é importante se fazer um planejamento, porque qual é a meta da empresa? É ganhar dinheiro. Tá certo? A meta é ganhar dinheiro, dentro da atividade que você tem, dentro dos recursos que você disponibiliza, do produto que você tem. Se você conhece a margem que o mercado pratica e você está abaixo dela, alguma coisa está acontecendo. O teu desempenho não está sendo adequado. Perfeito? Então, é nisso que trabalha a teoria. Ela mede o desempenho, analisa com um olho mais gerencial tudo que está acontecendo, junto com as outras disciplinas, nós podemos dizer aí a contabilidade gerencial, a financeira e tudo mais, né? E procura medir, procura traçar prazo, procura analisar os próprios conceitos de custo para ver se não existe nenhum gargalo. Está aqui, ó, né? Situações, né, de exemplo, ó, tudo está perfeitinho e existe aqui uma situação onde estamos correndo um risco danado, onde precisamos analisar, onde precisa se ter parâmetros que auxiliem na medição, né, do alcance da meta e verificar se o lucro, se o retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa estão adequados. Ô, professor, agora, olha, que interessante. Então, quer dizer que aquela coisinha do cabeção lá, do investidor, que cria uma empresa, que tem todo um sacrifício com gastos, onde nós vamos classificando o que é custo, o que é despesa. Depois, no fim de tudo isso, nós fazemos uma análise. Sim, nós fazemos várias análises das demonstrações. E aqui tem uma proposta de Goldratt, né, também com a teoria das restrições, para fazer uma análise linkando certas análises que nós já fazemos no dia a dia dentro da contabilidade com um olhar diferente. Então, esse olhar diferente que entre hoje e amanhã eu vou mostrar para vocês um cálculo diferente, composto por essas três, vamos dizer assim, metodologias ou análises que leva a você enxergar se você está tendo o alcance da meta. Uma delas é o lucro líquido, outra é o retorno sobre o investimento. Isso aqui é fantástico, porque a cada R$ 1 que você aplica na empresa, quanto está te retornando lá no fim? E depois o fluxo de caixa, que eu estou careca de falar para vocês, né? Tem o lucro contábil, aquele que é o lucro que nós registramos no balanço, aí Goldratt já viu isso que o professor está falando para vocês, né? E tem o lucro financeiro, que é aquele que vai para o fluxo de caixa, é aquele que é o dinheiro de fato, não é uma duplicata a receber. É verdade, professor, porque no princípio da competência, eu posso ter um lucro e ele pode ficar parado lá no meu ativo e até virar um PDD. Já o que vai em dinheiro, que vai para o meu fluxo de caixa, esse não, esse aí já é dinheiro no caixa para mim poder fazer o meu capital de giro novamente dentro da empresa e fazer toda a engrenagem rodar. Então, é importante. Então, ele já visualiza isso também, né? Então, naquela figurinha eu já expressei toda o nosso caminhar, né? Por isso que eu falei, é o mapa da mina. O mapa da mina está ali para mostrar todo o nosso caminhar. Lá no fim, né, vocês chegarem e falar, agora eu sei que a contabilidade apoia
mede e mensura o capital do empreendedor para ver se todo o sacrifício que ele fez na empresa gerou lucro, atingiu as metas, tá certo? Então, nós temos aqui eu vou dar uma pincelada, porque amanhã na aula eu vou repetir isso aqui, depois nós vamos ver alguma coisinha relacionada com isso, para fechar a questão, beleza? Então, ó, lucro líquido no TOC, ele tem uma diferencinha do lucro líquido na DRE. Então, ele tem a formulazinha dele aqui, ó, que é o lucro líquido igual ganho menos despesas operacionais. Tá certo? Nós vamos fazer isso na aula de amanhã. É uma medida absoluta de lucratividade. Certo? Então, quando você dispõe lá, vocês têm a DRE e tem o balanço patrimonial, que eu já encaminhei para vocês, também deixei lá no Swap, para vocês puxarem esse material e estudarem, e está sempre acompanhando aí, junto com o material que vocês vão juntando da aula que nós estamos passando. Então, quando você pega a DRE, o que está lá primeiro de tudo? Hein, pessoal? O que vem primeiro de tudo lá na DRE? Vamos lá, dá um chute aí, galera. Não, dá um chute não, fala certinho para o professor. A receita. Receita total? Exatamente, perfeito, vem a receita. Depois tem alguma coisinha lá que deduz da receita. Nós podemos, entre as deduções da receita, o que nós temos? Imposto. Impostos. Impostos, perfeito. O que mais? Devoluções. Devoluções. E também tem as vendas, que porventura pode ser cancelada. Então, nós temos essas 3 modalidades e pode ter outras. Vamos parar por aqui, tá certo? Então, receita menos deduções, nós já vamos ter a primeira apuração dentro do nosso DRE, que nós chamamos do quê? De receita líquida. Perfeito? Então, ali já vai servir de base para análise. Não é a receita bruta tem a sua base, mas a receita líquida também vai ser importante para nós fazermos medição da nossa lucratividade. Tá certo? Se vocês não tiverem ainda, vocês vão ter uma matéria de análise de balanço e vocês vão ver isso, é show de bola. Por isso que nós vamos avançando, tá certo? Então, o professor não vai delongar muito aqui, não. Mas existem medidas de lucratividade, tá certo? Depois disso, vem o grande grupo que nós estamos estudando, que faz parte da nossa matéria. Então, depois da receita líquida, o que vem na DRE? Os custos. Perfeito. Aí, o professor já ficou feliz. Né? Se todo mundo pensou em custos, acertou. Tá certo? Porque vem uma outra medida de desempenho aí, de lucratividade, que nós chamamos de lucro bruto. Então, receita líquida menos custos, nós temos o lucro bruto. Ali nós já temos a primeira margem, que nós chamamos, né, de margem bruta. Então, são análises que nós vamos fazendo e depois nós podemos transformar ela em percentual. E o professor já ensinou isso para vocês. O que vocês fazem? Pega ali o valor da margem bruta, divide pela receita líquida e multiplica por 100, vocês vão ter em percentual, que significa a margem bruta, tá certo? Então, ô professor, que legal. Depois vocês vão aprender isso com mais clareza, com mais tempo em outra disciplina, perfeito? O professor só está dando uma noção para vocês entenderem a parte da gestão, né? Ô, professor, então quer dizer que com essa métrica eu consigo enxergar se as empresas que estão no mesmo ramo que eu estou, praticando no mesmo patamar de faturamento ou de tamanho, em regiões diferentes, eu consigo saber quais são as margens brutas dessas empresas. Então, é aí que nós conseguimos, como gerentes, como avaliadores, ou como analistas, ou como controladores, ou como contadores, nós conseguimos ter métricas percentuais para fazer comparações, para saber se a gente está atingindo o nosso nível máximo, se nós estamos trabalhando dentro de um contexto que é normal para a nossa atividade, né? E aí nós chamamos isso de produtividade também, porque é uma medida absoluta aqui do lucro líquido para avaliação do nível de geração de dinheiro pelo sistema, mas pode chamá-lo de produtividade também. Por quê? Porque tudo que se produz dentro de uma atividade é para gerar o lucro dentro de uma atividade. Professor,
É isso que a palavra quer nos dizer. É simplesmente isso aqui, nada mais que isso. Né? Então, produz dentro de uma atividade para obter-se lucro. Em outra linha, em outro, trocando aqui, fazendo um trocadilho. Portanto, ele é insuficiente, algumas coisas são insuficientes na medida da empresa. Aí nós vamos olhar para o nosso lado financeiro. Por isso que ele está dizendo assim, ó, só o lucro líquido não dá para mim saber se a minha lucratividade e a minha produtividade está ótima. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Então, nós temos que ver outra medida. Qual que é a outra medida? Retorno sobre investimento. Puxa vida, que legal, dá para fazer isso, professor? Dá, mas aí tem que fazer uma configuraçãozinha dentro da nossa DRE, pegar umas informaçõezinhas, e amanhã eu vou mostrar para vocês, tá certo? Mas, basicamente, retorno sobre investimento igual lucro líquido dividido por investimento. E o investimento aqui, nós vamos ver que é os estoques, dentro desse modelo da teoria do toque que nós vamos estudar. Então, lá dentro do custo, nós temos um investimento. Onde que nós estamos investindo? Nos estoques. Nós produzimos estoques. E é os estoques depois que vai servir de base, juntamente com o lucro líquido, para que nós possamos ver se nós estamos alcançando uma medida de desempenho aqui, né? Para Guerreiro, um outro estudioso da área, né, um outro pesquisador, o retorno sobre o investimento dimensiona o esforço necessário para o alcance de determinado nível de lucro. Caramba, para a gente obter o lucro, o que nós temos que fazer primeiramente, pessoal? Ter mercadoria. E essa mercadoria que está aqui na nossa prateleira precisa ser vendida. Tem que vender mercadoria. Agora, quanto precisamos de vender, né? Quanto precisamos vender de mercadoria para obter o nosso nível de lucro desejado? Então, são esses questionamentos que os empreendedores fazem para os técnicos. Nós somos uma equipe técnica que está trabalhando na parte técnica, onde nosso objetivo é o quê? Registrar, mensurar, analisar, validar informações técnicas que vão trazer essas informações para que eles possam medir, fazer as medidas e verificar se a empresa está correndo. É assim que funciona. Então, por isso que eu falei, cada um tem a sua responsabilidade. Existe uma lógica por detrás de tudo isso, por detrás desta ciência, por isso que eu despertei em vocês assim, ó, raciocínio, pessoal. Tudo tem uma lógica, e quando você descobre a lógica, entende a lógica, fechou. É que nem andar de bicicleta, não esquece mais, certo? É que nem andar de bicicleta, não esquece mais. Às vezes a gente fica meio atrasado, porque evolui demais as questões, por isso daí a gente tem que treinar, né? Tem que andar de novo para exercitar e ficar bom de novo, né? Então, ele também está dizendo o seguinte, ó, não é só o lucro líquido, não é só o retorno sobre investimento, eu preciso saber também o que está no meu caixa. Se tudo isso que nós vimos aqui aconteceu e está aqui, então, perfeito. Então, nós vamos ter que fazer três análises dentro da empresa, dentro dessa teoria das restrições, para saber se realmente nós estamos alcançando o nosso objetivo. Amanhã tem mais sobre essas três questões, tá certo? Então, medidas de desempenho. O sucesso da implementação da teoria das restrições reside em que fornece um novo conjunto de medidas que indicam se a meta está sendo alcançada. Certo? Então, diante dessa explanação que eu fiz para vocês, desperta, né, questionamentos, análises daquilo que está acontecendo. Né? Isso pode indicar uma nova meta, isso pode indicar uma correção, né? Além daquela normal que já é feita pela controladoria. Ou a controladoria pode usar a teoria do toque, né? Ou a teoria das restrições dentro do seu projeto de medida de desempenho. Eles podem adotar esta medida, que é uma teoria, você adota se você quiser. Tem outros instrumentos também para fazer análise. Esse é um deles que nós estamos apresentando a vocês. Dentro do teu planejamento de trabalho.
nós não, vocês vão ver em Controladoria Empresarial o ano que vem que existe o planejamento estratégico, que é feito lá no primeiro escalão, na alta direção, depois ele é traduzido em um planejamento tático, onde existe o pessoal que põe em prática o planejamento estratégico, e depois existe um planejamento operacional. No planejamento operacional, ações operacionais acontecem, tá certo? E precisam estar guiadas por parâmetros, que vai estar no planejamento operacional. Então, tudo é planejado, pensado, escrito, formalizado, para depois ser colocado em prática, tá certo? Então, aqui, professor, então essa medida existe, ela olha para os gargalos e tenta reduzir, tenta trabalhar. Se nós quiséssemos colocar isso dentro do nosso planejamento operacional, perfeito. Então, nós vamos ter que nos empenhar em conhecer a teoria, ver se ela é viável, é de fácil entendimento e de fácil aplicação dentro da nossa atividade, e vamos colocar ela. Assim como podemos colocar vários outros instrumentos. Aí, o que ela procura fazer? Né? Analisando o ganho, lucro líquido, o inventário, que é o retorno sobre o investimento, né? E olhando para o caixa, que é o gasto que você vai ter e os recebimentos que você vai ter, para ver a sobra que vai ter lá de dinheiro, de disponibilidade, né? Ele faz perguntas. Quanto dinheiro é gerado pela empresa? Olha o lucro, olha o teu ganho. Quanto que eu vendi? Né? Vocês acabaram de responder. Professor, a primeira linha da DRE é a receita bruta. Então, quanto que eu vendi? É o primeiro dinheiro que vai ser gerado pela empresa. Professor, mas depois já vem o governo e tchuf, já toma algumas coisinhas. Aí vem um cliente, quebrou, pediu para cancelar. Tchuf. Aí vem outro cliente, professor, não gostou do meu produto na hora que ele viu. Ele gostou aqui e a hora que ele levou para lá, sei lá, ele não gostou muito, devolveu, por algum motivo. Estão entendendo? Então, opa, então tudo isso já começou a gerar gastos para a empresa, porque ela fez um planejamento, ela fez um esforço, fez um sacrifício, investiu um dinheiro, mas talvez ela não teve o retorno que ela esperava, porque já aconteceu uma devolução, já aconteceu uma venda cancelada, a medida de desempenho é para ver isso. Eu lembro que uma vez eu estava analisando, logo quando eu entrei na empresa, pai do céu amado, rapaz, tinha, às vezes, 30 milhões de devolução. Falei, mas que número besta que é isso aqui? Peraí, eu compro 100 e devolvo 30? 30% de devolução da mercadoria? Tem alguma coisa errada aí? Aí o produtor também comprava e não levava, devolvia. Eu falei, caramba, tem algo acontecendo aqui que não está legal. Esse número é muito ruim, né? Porque eu faço todo um planejamento, todo um esforço, todo um gasto, vendo isso com uma equipe grande, com carro na praça, gastando gasolina, gastando alimentação, gastando salários, comissões, e depois eu tenho tudo isso de devolução, daí me gera outro esforço para eu poder devolver para o fornecedor, cancelar uma duplicata que eu já estava programado para mim pagar, e olha o transtorno que dá. De repente eu precisei buscar capital de giro junto ao banco, e agora puxa vida, olha, né? Então são as medidas de desempenho que nos faz tomar decisões e verificar isso aí. Então, opa, preciso passar isso para o meu gerente. Preciso mostrar esses números para ele. É o meu papel, tá certo? Então, quanto de dinheiro está se gastando para o funcionamento da empresa? Deu um exemplo, né? Para a meta é reduzir a despesa operacional e inventário. Isso nós já estamos sabendo, né? O custo fixo, professor, tem que cair. A despesa operacional tem que ser reduzida, né? Para que o meu produto tenha mais valor. É óbvio. Aumentando simultaneamente o ganho. Pô, se o meu produto tem mais valor, eu vendo ele e vendo com eficiência e eficácia, o que vai acontecer, pessoal, lá no fim? Eu vou ter mais lucro. Eu vou ter mais ganho efetivo, né?
de dinheiro. Ele também tem que transformar em dinheiro. Por isso que depois entra uma outra análise, aí está fora disso aqui, que é a análise financeira, que nós chamamos dentro das empresas, tem vários departamentos que nós podemos chamar de crédito, de cobrança, análise de crédito, né, jurídico, e etc. Quem já está trabalhando nessa área sabe, quem não está, é uma boa área para se trabalhar, porque também tem muito serviço lá para ser executado. Por quê? O meu ganho tem que virar dinheiro, tem que ir para o caixa, tá certo? Então, pessoal, é uma filosofia bem trabalhada, uma teoria bem trabalhada que nos faz raciocinar e trazer diversas vantagens para o nosso dia a dia, como vocês vão ver aí mais adiante. Passos do processo decisório a partir do toque. Então, eu já falei bastante, mas vamos identificar aqui, ó. Passo 1, identificar a restrição, identificar o problema, identificar o gargalo. 2, explorar esse gargalo, saber por que ele acontece dentro do sistema. Sistema é a palavra que é dada à empresa, à entidade. Subordinar qualquer outra coisa à decisão acima. Então, precisa tomar decisão, precisa analisar isso aí. Nós precisamos levar isso para a mesa de discussão. Elevar as restrições, né? Segmentar elas e dizer, aqui tem restrição, e quais são elas, escrever sobre elas. E se uma restrição for elevada, volte ao passo 1. Opa, deixei de tomar uma decisão aqui, tem que voltar de novo para analisar de novo, para verificar por que não se toma, fica na inércia e não se toma uma decisão para resolver aquela restrição. Já acabei de falar anteriormente aí para vocês. Tem coisa que a gente deveria fazer e não faz, tem outras que a gente posterga e tem outros que a gente não precisa fazer e faz. Então, isso acontece dentro das empresas e isso tem que ser voltado. Por isso que o quinto passo não resolveu? Então volta de novo, faz tudo de novo até acabar, né, com as restrições. Então, aqui está a explicação, já falei um pouquinho, né? Já finalizando, o toque através de uma nova visão de administração, bate muito nisso aí na aula de hoje, né? E ele traz várias contribuições, entre elas, as restrições forçam a empresa a operar de forma limitada? Sim. Então tem que tomar cuidado, né, para não engessar a empresa, a palavra, né, que muita gente usa. O desempenho máximo das partes não conduz necessariamente ao resultado máximo de tudo. Aí. Quer dizer que pode esgotar. Lembra que na aula anterior eu falei do turno, né? Às vezes você põe um cara para trabalhar 18 horas, será que não era bom por 3, trabalhando 6 horas? Talvez o desempenho seria melhor, né, e o resultado seria o máximo. O planejamento operacional deve existir sempre, isso não se discute. Olha lá, falei do planejamento operacional agora há pouco, né? Estratégico, tático, operacional. Muita gente, às vezes, não vai para isso aqui, faz o estratégico e depois o resto não precisa formalizar, fica na cabeça. Pode dar zebra, pode dar gargalo. Os planos devem ser estabelecidos de acordo com uma seleção de alternativas operacionais. Conhecer a empresa. Isso que eu falo para vocês. Precisa conhecer a empresa, no chão de fábrica, até a alta direção. Isso ajuda você a obter sucesso dentro da empresa. Cara, um dos problemas que mais as pessoas pecam dentro da empresa é não conhecer a empresa. Meu Deus do céu. Quantos problemas e quantos conflitos e quantos gargalos são gerados dentro de uma empresa pelo fato da pessoa não conhecer a empresa, não conhecer as pessoas, não conhecer os temperamentos. Mas eu não sou obrigada, mas conheça. Porque se você conhecer, você vai saber realizar os caminhos, vai saber andar dentro da empresa a passos realmente firmes e vai conseguir vencer muitos obstáculos e vai alcançar o sucesso. Né, porque poucas pessoas estão preocupadas em conhecer a empresa. Né? O momento que elas têm, às vezes, vamos dizer assim, às vezes dá lá uma folguinha, você
é competente, consegue fazer teu trabalho, ter um momento para relaxar. Esse é o momento que você tem que olhar para a empresa, né? Eu trabalho no ramo agrícola. Opa, será que vai chover nas próximas semanas? Tem previsão? Isso é importante. Ou quanto que está o preço da saca? Ué, às vezes eu estou lá no meu serviço, no dia a dia, eu não preciso saber disso, mas no contexto geral é bom eu saber, porque às vezes o humor do meu diretor não está tão legal porque o preço caiu, ou porque não está chovendo e está perdendo plantação. Então, quando a gente tem esse conhecimento, que deve vir de cada um de vocês e da gente no dia a dia, você consegue, vamos dizer assim, não só ter uma nova visão de administração, como também trazer contribuições para resolver problemas, né? A voz do pessoal operacional é a voz que deve ser ouvida dentro da empresa, porque ali muitas sugestões de sucesso podem acontecer e levar a empresa a ter os desempenhos de eficácia e de eficiência, tá certo? Rentabilidade é a busca, nós falamos em rentabilidade, falamos em produtividade, olha só que interessante, rentabilidade é ter rendimento sobre os seus ativos, né? Produtividade é fazer com que a tua máquina produza dentro daquilo que se espera, certo? Então, vão verificando o quanto é importante nós conhecemos. E lucratividade é a rentabilidade somada à produtividade, né, se transforma em lucratividade financeira, direta no teu lucro, no teu fluxo de caixa, certo? Vantagens. Evidencia os produtos que geram maior retorno. Olha aí, uma das vantagens do TOC. Então, opa, se eu consigo fazer medidas de desempenho dentro da empresa, professor, eu consigo descobrir qual produto é mais eficiente, qual produto gera mais retorno para mim. Legal. Professor, o custo ABC, então, a gente podia, se a gente tiver um conhecimento da teoria do TOC, das restrições, né, e fomos trabalhar com o custo ABC, a possibilidade de eu conseguir trabalhar atividades com maior desempenho é legal, né? Aí, essa é uma visão gerencial, uma nova visão administrativa, tá certo? Por isso elas existem, para questionar aquilo que já é bom para transformar em melhor. Esse é o nosso papel dentro da sociedade, né? Produtividade, lucratividade, rentabilidade, certo? Localiza os gargalos, tá certo? Dentro da produção e tira o maior desempenho deles. Facilita a avaliação de produtos, volumes, regiões, clientes, etc. e tal, né? Professor, né, já em aulas anteriores eu citei aqui a empresa de café solúvel que tem em Cornélio Procópio. Professor, nem café na região tem, mas a empresa está aqui, cara. Como é que ela faz para trazer o produto, para industrializar e depois distribuir? Ela achou o caminho. Ela era um mercado regional, depois se transformou num mercado nacional e hoje ela é um mercado internacional. Então, ela achou o ponto de equilíbrio, né, e achou onde ela pode ter melhor desempenho. Então, nós temos uma empresa de café solúvel, onde a demanda de café vem mais de fora do que da região, né? Poxa, que legal, né? Vantagens que descobriram usando as teorias, etc. e tal. Trabalha com o balanceamento do fluxo, né? Evita dificuldades e possíveis distorções, demonstra o ganho de cada produto e simplifica muito os cálculos de custo. Então, não vamos confundir isso aqui, achar que nós devemos aplicar isso e esquecer o resto que nós já aprendemos. Nada disso, pessoal. Isso aqui é uma visão gerencial, uma visão administrativa para melhorar a performance, para melhorar desempenho. E não para esquecer o que nós já aprendemos com os demais métodos que nós vimos de custeio, né, por absorção, de custeio direto, de custeio ABC e outras coisas mais que nós estudamos durante o ano, tá certo? Isso aqui é para complementar. Eu até lembrei a palavrinha que eu não tinha lembrado semana passada, agora eu lembrei, agora já está na minha cabeça fresquinho. É para reduzir as arbitrariedades que existem
nos processos. Por quê? Porque a nossa ciência ela está em evolução contínua. Né? Tem algumas desvantagens? Tem também. A apropriação dos custos do produto é incompleta, aí já tem uma arbitrariedade, por isso que é uma visão gerencial. Lembra do custeio direto? Ignora os custos que não fazem parte dos materiais diretos. Ah, professor, tem algumas coisas aqui que deixa de usar. Lembra? E também nós temos outros métodos que ignoram, porque a visão dele é outra, ele amarra com outros índices. Aqui nós estamos usando lucro líquido, estamos usando o retorno sobre o investimento e estamos usando o fluxo de caixa. Então, ele consegue amarrar com outros números aquilo que ele quer enxergar, tá certo? O desempenho. Então, para algumas coisas, ele talvez traga uma desvantagem, que vai ser corrigida com outras situações, com outras ferramentas, com outros instrumentos que nós temos aplicado dentro da nossa administração, tá certo? Não mantém um controle completo sobre o processo de produção, por isso nós temos a controladoria. Não é aceito pelo fisco, por isso nós temos o custo de absorção, tá certo? E a adoção do TOC pode levar o administrador a relegar os custos fixos no processo de estabelecimento, porque ele só olha para as despesas. Pode também. Então, pessoal, você veja bem que a nossa função dentro, né, da contabilidade, realmente, ela nos faz ter que percorrer um caminho de estudo, de modernização, de atualização contínua, tá? Para que a gente possa, de fato, não se desesperar, não perder o controle e não deixar que as coisas caiam em um resultado negativo ou até mesmo, né, que possa nos levar a não ter o sucesso dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, certo? Então, é um grande desafio para nós, a nossa profissão, é um grande desafio para nós estudarmos e cada vez mais nos empenharmos para fazermos o nosso melhor, tá certo? Beleza, pessoal? Beleza, professor.